princípio, parece uma postagem comum, mas os fãs não perdoaram e interpretaram imediatamente como uma alfinetada. Afinal, todos sabem que Vinícius Júnior veste a camisa 7 no Real Madrid. Seria um recado velado para Virgínia e para o jogador? Segundo comentários que pipocam em portais e páginas de fofoca, Zé Felipe estaria incomodado com a velocidade com que os rumores entre sua ex-esposa e Vini Júnior ganharam força. Vale lembrar, a separação dos dois aconteceu em maio de 2025, há poucos meses apenas, e envolveu uma guarda compartilhada dos 3 filhos, além de uma pensão de 60 mil mensais. Ou seja, um processo delicado, cheio de holofotes e que ainda está fresco na memória do público. Isso porque, além de conhecer o Santiago Bernabéu, o famoso estádio do Real Madrid, ela foi flagrada em um jantar secreto com Vinícius Júnior, em um dos restaurantes mais luxuosos da capital espanhola. O detalhe que deixou a web em choque: celulares foram proibidos no local, ou seja, nada de fotos oficiais, nada de registros públicos. Mas, como sempre acontece, bastou um descuido para que alguns funcionários deixassem escapar informações. O curioso é que até agora ele não falou nada diretamente sobre o assunto, mas aquela postagem com o número 10 deixou os internautas em polvorosa. Alguns acreditam que se trata apenas de uma coincidência, talvez até de uma brincadeira entre amigos. Outros, no entanto, juram que foi uma cutucada direta, principalmente porque no mesmo período começaram rumores de um possível envolvimento do cantor com Ana Castela. E adivinha, a sertaneja também esteve presente em eventos recentes ao lado de Zé Felipe, o que fez muitos acreditarem que a história ganhou contornos de um verdadeiro quadrado amoroso. E como se não bastasse toda essa reviravolta envolvendo Virgínia e Vini Júnior, a história ganhou um novo ingrediente explosivo: a reação de Zé Felipe. Isso mesmo, o ex-marido da influenciadora pode ter deixado escapar uma indireta que caiu como gasolina em fogueira de palha. Poucas horas depois da notícia do mal-estar de Virgínia circular, Zé Felipe apareceu nas redes sociais usando um moletom com o número 10 estampado e a frase "Em Goiânia tenho 10". O público está dividido. Seria apenas algo que ela comeu que não fez bem ou realmente sinais de uma possível gestação? O choque é maior ainda, porque, se confirmado, esse seria o 4º filho da influenciadora, mas o primeiro de uma possível relação com Vini Jair. Agora imagine o cenário. Virgínia, recém-separada, aparece em Madrid em um jantar reservado com o craque brasileiro mais badalado do momento e pouco depois passa mal com sintomas que levantam suspeitas de gravidez. Para muitos, isso foi o suficiente para abalar não só a web, mas também o emocional de Zé Felipe. Foi aí que a situação explodiu de vez nas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, todos os cantos da internet estavam comentando a mesma coisa: Virgínia estaria grávida de Vini Júnior? De um lado, milhares de fãs defendendo a influenciadora, dizendo que ela está no direito de seguir a vida dela, afinal, o casamento com Zé Felipe já terminou. Ela é jovem, é linda, e se quiser começar um novo capítulo ao lado do Vini, ninguém tem nada a ver com isso, escreveram alguns. Outros chegaram a exaltar o possível casal como o chip do ano, misturando o glamour da moda digital com a força do futebol mundial. Por outro lado, houve quem criticasse fortemente. Muitos apontaram que a exposição dos filhos pode se tornar ainda mais complicada, já que o fim do casamento com Zé Felipe ainda está muito recente. Teve quem questionasse: será que ela não deveria esperar um pouco mais antes de mergulhar em outra relação? Alguns até chegaram a sugerir que todo esse mal-estar poderia ter sido usado para gerar buzz em torno da influenciadora, já que Virgínia nunca deixa de movimentar seu nome nas manchetes. Portais como Léo Dias já começaram a levantar a hipótese de que o romance entre os dois não é de hoje. Eles lembram que Virgínia esteve na festa de aniversário de 25 anos de Vini em julho no Rio de Janeiro. Desde então, os dois têm trocado curtidas, interagido em lives e mantido uma proximidade que não passou despercebida. E se alguém achava que era apenas amizade, a viagem para Madrid, somada ao jantar reservado, praticamente jogaram gasolina nessa fogueira. Internautas já apontam que Virgínia está vivendo um momento de liberdade após o fim do casamento com Zé Felipe e que nada impede que ela esteja abrindo espaço para um novo amor.
Mas o que mais chama atenção, claro, é o mal-estar repentino. E o público está dividido. Seria apenas algo que ela comeu que não fez bem ou realmente sinais de uma possível gestação? O choque é maior ainda, porque se confirmado, esse seria o quarto filho da influenciadora, mas o primeiro de uma possível relação com Vini Jeyer. O detalhe mais picante é que, até agora, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente, e esse silêncio apenas aumenta o mistério. Afinal, se fosse apenas um mal-estar comum, não seria mais fácil Virgínia vir a público e desmentir logo? A internet, claro, explodiu em teorias. Testemunhas próximas afirmam que ela teria confidenciado às amigas sobre as tonturas e a sensação de enjoo, mas pediu discrição absoluta para evitar maiores comentários. Já Vinícius Júnior, acostumado a manter discrição em sua vida fora dos gramados, também não se pronunciou. Mas, como sempre, as redes sociais falam por si. Curtidas estratégicas, interações em momentos-chave e a escolha de um jantar reservado em Madrid já foram suficientes para levantar suspeitas de que existe sim algo mais. A internet, claro, explodiu em teorias. Alguns fãs apontam que tudo não passa de exagero, que Virgínia pode ter apenas se alimentado mal e o resto é especulação. Outros, no entanto, insistem. Os sintomas descritos são muito semelhantes aos de uma gestação inicial. Se isso for verdade, dizem eles, não seria coincidência a influenciadora estar justamente ao lado de Vini Júnior nesse momento. Se essa gravidez realmente for confirmada, qual seria a reação de Zé Felipe, dos filhos e até mesmo do público que acompanha cada passo de Virgínia? Será que o Brasil está prestes a ver nascer o filho de uma influenciadora com um dos maiores craques do futebol mundial? Bomba de última hora! Virgínia Fonseca choca todos após suposta gravidez do quarto filho. O pai é ninguém menos que Vinícius Júnior, o astro do Real Madrid. Isso mesmo, dois nomes gigantescos que juntos estão virando a internet de cabeça para baixo. E o motivo? A influenciadora que acabou de se separar de Zé Felipe simplesmente passou mal em Madrid logo depois de um encontro reservado com ninguém menos que Vini Jeyer. A cena deixou todo mundo de boca aberta e o que se fala agora é apenas uma coisa: Virgínia está grávida do jogador? Clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você não perde nada sobre essa história que tá pegando fogo. Comenta aí, você é fã da Virgínia ou do Vini Jeyer? E me fala, de 0 a 10, que nota você daria para esse possível casal? Fica comigo até o final, porque tem revelações que, olha, vão deixar vocês sem palavras. E como se não bastasse toda essa reviravolta envolvendo Virgínia e Vini Júnior, a história ganhou um novo ingrediente explosivo: a reação de Zé Felipe. Isso mesmo, o ex-marido da influenciadora pode ter deixado escapar uma indireta que caiu como gasolina em fogueira de palha. Poucas horas depois da notícia do mal-estar de Virgínia circular, Zé Felipe apareceu nas redes sociais usando um moletom com o número 10 estampado e a frase "Em Goiânia tenho 10". A princípio parece uma postagem comum, mas os fãs não perdoaram e interpretaram imediatamente como uma alfinetada. Afinal, todos sabem que Vinícius Júnior veste a camisa 7 no Real Madrid. Seria um recado velado para Virgínia e para o jogador? Segundo comentários que pipocam em portais e páginas de fofoca, Zé Felipe estaria incomodado com a velocidade com que os rumores entre sua ex-esposa e Vini Júnior ganharam força. Vale lembrar, a separação dos dois aconteceu em maio de 2025, há poucos meses apenas, e envolveu uma guarda compartilhada dos 3 filhos, além de uma pensão de 60 mil mensais. Ou seja, um processo delicado, cheio de holofotes e que ainda está fresco na memória do público. Agora imagine o cenário. Virgínia, recém-separada, aparece em Madrid em um jantar reservado com o craque brasileiro mais badalado do momento e pouco depois passa mal com sintomas que levantam suspeitas de gravidez. Para muitos, isso foi o suficiente para abalar não só a web, mas também o emocional de Zé Felipe. Foi aí que a situação explodiu de vez nas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok,
Todos os cantos da internet estavam comentando a mesma coisa. Virgínia estaria grávida de Vini Jr. De um lado, milhares de fãs defendendo a influenciadora, dizendo que ela está no direito de seguir a vida dela, afinal, o casamento com Zé Felipe já terminou. Ela é jovem, é linda, e se quiser começar um novo capítulo ao lado do Vini, ninguém tem nada a ver com isso, escreveram alguns. Outros chegaram a exaltar o possível casal como o chip do ano, misturando o glamour da moda digital com a força do futebol mundial. Por outro lado, houve quem criticasse fortemente. Muitos apontaram que a exposição dos filhos pode se tornar ainda mais complicada, já que o fim do casamento com Zé Felipe ainda está muito recente. Teve quem questionasse: será que ela não deveria esperar um pouco mais antes de mergulhar em outra relação? Alguns até chegaram a sugerir que todo esse mal-estar poderia ter sido usado para gerar buzz em torno da influenciadora, já que Virgínia nunca deixa de movimentar seu nome nas manchetes. E no meio disso tudo, as perguntas não param de surgir. Se Virgínia realmente estiver grávida, o pai seria Vini Jr? Ou será apenas uma coincidência infeliz causada por algo que ela comeu em Madrid? Como o público reagiria a um anúncio oficial? Segundo portais de fofoca, a situação tem mexido até com os bastidores profissionais. Virgínia estaria sendo aconselhada por pessoas próximas a manter silêncio até que haja algo concreto para falar, justamente para evitar que o caso saia do controle. Já Vini Jr., segundo blogs internacionais, prefere manter distância das polêmicas e concentrar-se no Real Madrid, mas estaria em contato com Virgínia, o que reforça ainda mais as especulações. Enquanto isso, Zé Felipe continua sendo pressionado nas redes. Seus fãs mais fiéis pedem que ele siga em frente. Outros acham que ele ainda guarda sentimentos por Virgínia e que suas postagens misteriosas são uma forma de demonstrar isso. Para completar, a suposta aproximação com Ana Castela cria ainda mais combustível para esse incêndio. Estaria Virgínia esperando o quarto filho? Agora, vamos ao começo de tudo. Virgínia desembarcou em Madrid numa viagem que, aparentemente, era apenas para curtir com amigos e visitar pontos turísticos. Mas, segundo portais de fofoca, essa turistada escondeu algo muito maior. Isso porque, além de conhecer o Santiago Bernabéu, o famoso estádio do Real Madrid, ela foi flagrada em um jantar secreto com Vinícius Júnior, em um dos restaurantes mais luxuosos da capital espanhola. O detalhe que deixou a web em choque: celulares foram proibidos no local, ou seja, nada de fotos oficiais, nada de registros públicos. Mas, como sempre acontece, bastou um descuido para que alguns funcionários deixassem escapar informações. Coincidência ou não, no mesmo dia, Virgínia apareceu mostrando um buquê de flores recebido em seu hotel, e a suspeita é de que teria sido enviado pelo próprio jogador. E foi aí que as coisas começaram a mudar de tom. Poucas horas depois, Virgínia, em companhia de amigas, passou mal. Testemunhas dizem que ela reclamou de enjoo, ânsia e até tontura. Um quadro que para muitos internautas não soa nada estranho. Esses são justamente os sintomas clássicos de uma gravidez inicial. E é aí que entra a grande questão. Estaria Virgínia esperando o quarto filho? Mas esse filho seria justamente do camisa 7 do Real Madrid? Virgínia Fonseca choca todos após suposta gravidez do quarto filho. E o pai é ninguém menos que Vinícius Júnior, o astro do Real Madrid. Isso mesmo, dois nomes gigantescos que juntos estão virando a internet de cabeça para baixo. E o motivo? A influenciadora que acabou de se separar de Zé Felipe simplesmente passou mal em Madrid logo depois de um encontro reservado com ninguém menos que Vini Jr. A cena deixou todo mundo de boca aberta. E o que se fala agora é apenas uma coisa: Virgínia está grávida do jogador? Clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você não perde nada sobre essa história que tá pegando fogo. Comenta aí, você é fã da Virgínia ou do Vini Jr? E me fala, de 0 a 10, que nota você daria para esse possível casal? Fica comigo até o final, porque tem revelações que, olha, vão deixar vocês sem palavras. Agora, vamos ao começo de tudo. Virgínia desembarcou em Madrid numa viagem que, aparentemente, era apenas para curtir com amigos e visitar pontos turísticos. Mas, segundo portais de fofoca, essa turistada escondeu algo muito maior.
Isso porque, além de conhecer o Santiago Bernabéu, o famoso estádio do Real Madrid, ela foi flagrada em um jantar secreto com Vinícius Júnior, em um dos restaurantes mais luxuosos da capital espanhola. O detalhe que deixou a web em choque: celulares foram proibidos no local, ou seja, nada de fotos oficiais, nada de registros públicos. Mas, como sempre acontece, bastou um descuido para que alguns funcionários deixassem escapar informações. Coincidência ou não, no mesmo dia, Virgínia apareceu mostrando um buquê de flores recebido em seu hotel e a suspeita é de que teria sido enviado pelo próprio jogador. E foi aí que as coisas começaram a mudar de tom. Poucas horas depois, Virgínia, em companhia de amigas, passou mal. Testemunhas dizem que ela reclamou de enjoo, ânsia e até tontura. Um quadro que para muitos internautas não soa nada estranho. Esses são justamente os sintomas clássicos de uma gravidez inicial. E é aí que entra a grande questão. Estaria Virgínia esperando o quarto filho? E mais, esse filho seria justamente do camisa 7 do Real Madrid? Os rumores não pararam por aí.